Thunder número 3. Bom, Blend Family são famílias formadas por fragmentos de uma família com fragmentos de outra família. A respeito da busca pela felicidade, a gente pode extrair do conceito de família que diz que é um arranjo, na verdade, de duas ou mais pessoas de forma afetiva ou consanguínea que buscam juntas o aperfeiçoamento pessoal, profissional e espiritual de seus integrantes, fazendo com que alcancem a busca pela felicidade, como diz Pablo Stolzen. E também vale ressaltar que a busca pela felicidade está presente na Constituição Federal dos Estados Unidos. Agora, em relação aos princípios, eu vou falar primeiro dos princípios gerais, que norteiam os direitos da família, e o primeiro que a gente tem é a dignidade da pessoa humana, que basicamente ele pressupõe, entre outros requisitos, não estar assujeitado ao desejo do outro, bem como o princípio da igualdade substancial, que pode frustrar o direito da união de pessoas homoafetivas, e o da vedação ao retrocesso, que tem como conteúdo a proibição do legislador reduzir, suprimir ou diminuir, ainda que parcialmente, o direito social já materializado em um âmbito legislativo e na consciência geral. Ou seja, um direito que já foi conquistado, ele não pode retroagir. Em relação aos princípios específicos, a gente tem como principal o princípio da afetividade, que ele é um princípio subjetivo e ele caracteriza como o principal princípio específico dos direitos da família, sendo tão impactante que faz presente em todos os demais princípios, porque ele visa o bom direito de lado a lado, ou seja, o melhor interesse do hipossuficiente. Já o princípio da solidariedade familiar, ele fala sobre a assistência e o dever de nortear integralmente o mesmo arranjo familiar, bem como material ou moral. E quando a gente se fala em material, a gente não quer falar só de pensão alimentícia. Entra também o moral, o espiritual e o afetivo. Ressaltar que a doutrina e a jurisprudência, elas não são pacíficas acerca da possibilidade de indenização por abandono afetivo, tendo duas correntes. A corrente majoritária, que ela não aceita a indenização, porque não se obriga ninguém a amar, bem como a corrente minoritária, que diz que o abandono afetivo, ele deve ser indenizado de acordo com o dano que foi causado acerca do abandono. Isso também o princípio da proteção ao idoso, que ele caracteriza como um desdobramento de todos os princípios que eu falei acima, e ele tem como base o Estatuto do Idoso, que sustenta a materialidade de seu direito, falando a respeito de alimento, tratamento médico e direito da interação de todos os integrantes de sua família. Ou seja, se tem nesse princípio uma hierarquia ordinária de parentesco e a solidariedade familiar entre os parentes, tendo também a corrente majoritária que diz que o direito ao alimento ele é inegociável. Por mais que o idoso no passado ele não tenha dado assistência a um filho e esse filho fale, ele não me deu assistência, agora eu não vou dar assistência. Não tem esse direito. Ele é obrigado a dar assistência e os outros filhos também seriam chamados para ser partes e ajudarem. Também o princípio da plena proteção da criança e do adolescente, que está presente no artigo 227 da Constituição Federal e outros dispositivos infraconstitucionais como o ECA. E esse princípio ele traduz um dos pilares de sustentação dos direitos da família, pois ele depende dos efeitos de inúmeras decisões judiciais pela sua amplitude e finalidade. E nesse princípio, o julgador ele sempre irá buscar o melhor interesse para a criança ou para o adolescente que esteja envolvido naquela lide. Tendo também o princípio da convivência familiar, que ele caracteriza como um desdobramento direto do princípio da afetividade, tendo como raciocínio base o direito que todos os integrantes que pertencem ao mesmo arranjo familiar, eles têm que conviver entre si, o que reflete diretamente como fundamento nas ações de guarda e regulamentação de visitas.
como se tem também o princípio da intervenção mínima do Estado, que diz que o Estado ele exerce um controle sobre as pessoas com uma tendência patrimonialista em relação à herança, etc. Só que nessa vertente entra o direito à intimidade e à privacidade dos arranjos familiares, ou seja, o Estado ele só poderá intervir quando se tiver um abuso de direito ou agressão de uma norma pré-existente que cheguem ao seu conhecimento. Dessa forma, o Estado ele deve respeitar a autonomia da vontade familiar e com quem as pessoas pretendem se relacionar.